Fernando aí. Ah, o Leandro tá aí. Manda bala. Fechou. Bom, gente, então a gente vai falar da linha Go Up hoje. Ah, que é uma linha também que. Deixa eu só botar pra cima essa barrinha aqui pra não me atrapalhar. Que é uma linha que a gente acaba não. ah, Sempre fala, sempre tá nas promoções ali, nas nossas ações, porque é uma linha nossa, mas ela nunca é degustado, nunca tá muito ali né, na nossa passada, porque eu acho que se tornou, né, tudo que vai ficando dentro da casa é uma das primeiras linhas que a TDP começou a trabalhar, quando ela surgiu, o Go Up já existia, né, em 2018, então acho que isso foi ficando para trás, é uma linha boa da gente retomar ela, de falar o que que aconteceu com ela no passar dos tempos, ver a evolução dos vinhos, né? No começo a linha Go Up tinha só dois vinhos, tinha dois vinhos, sim. Tinha o Carmenério Red Blend, depois veio o Sauvignon Blanc, depois veio o Cabernet Sauvignon. Não, antes do Cabernet veio o espumante, né? Depois veio o Cabernet, o espumante rosé e o vinho rosé e agora o Black Edition, tá? A exceção do Black Edition, a gente vai tentar com os vinhos para provar, vai provar todos eles, Entendi. né? E até para conhecer, porque também tem muita gente, né? Troca de representante, entra gente nova, saem outros e a gente acaba não conhecendo mais o vinho, né? A gente fez duas edições de uma revista do Go Up, até eu me baseei a apresentação nessa revista, que é uma revista bem legal, que a gente entregou para o pessoal do trade, entregou para, enfim, nos eventos que a gente fazia. E foi um material muito legal, muito bem feito, né? Acho que até dá para Celso, se a gente quiser disponibilizar, né? A gente consegue também, porque ela explica um pouquinho da história do Globo para a gente entender um pouco mais do produto, porque aqui vai, claro, todo vinho vai além da degustação do vinho em si, né? Mas acho que aqui é um nível a mais, né? Então a gente costuma dizer que o Go Up é o vinho que é a sua cara, porque, cara, tem um rótulo né, tem os rostos ali, na exceção do Black Edition, todos os vinhos têm um determinado rosto, né? E, e a ideia é ser mesmo ali como o terceiro parágrafo, né? Um representante de conceitos jovens, fáceis de beber, né? E sem descuidar do caráter e complexidade dos grandes vinhos. Então, isso é muito importante. É um vinho jovem, sim, é um vinho. A gente sempre evitou falar que é um vinho descomplicado, né? Porque a gente até tem dúvida do que isso significa, né? Acho que descomplicado deve ser o consumo do vinho, né? Mas não o vinho em si, ele tem que ter a sua complexidade, o seu. Quando tu pega o rótulo, tu passa a mão assim, pô, os apliques estão onde devem estar, a qualidade gráfica e de impressão dele, até o formato de garrafa, tudo é muito bom, né? Pro custo que ele cobra, ele é um vinho super bem feito, tem uma boa impressão por fora, de qualidade, e tem um rótulo jovem também. Então a gente não vai esperar um Finca Lanita Gran Corte, um Lang Nebbiolo, assim, que são vinhos mais sérios. A gente vai esperar que quando abra tenha realmente esse vinho jovem dentro e é o que acontece, né? Muita gente também não é um vinho para todo mundo, como todo vinho não é para todo mundo, né? Mas às vezes de várias degustações de Go Up que eu fiz, e vocês devem ter passado por algo assim também, quando uma pessoa que não é o público desse vinho, né? Um pouquinho mais velha ou mais conservadora, né? Vai olhar para o rótulo, vai dizer, né, esse rótulo aí, meio colorido, meio festivo, não sei. Às vezes prova o vinho e gosta, né? Já teve ocasiões ali da pessoa levar uma caixa, duas de vinho, que, pô, não, gostei do vinho, o preço tá super bom, é isso, mas se eu não provasse ele, eu não ia tomar. Mas também o rótulo serve para a gente chamar a atenção, né? No ponto de venda, se
fugir um pouco desses rótulos brancos, marrons e, enfim, dessas outras cores que a gente tem aí. Tá? Então, como é que o Go Up é feito? O Go Up é feito na vinha Santa Irene, que é nosso parceiro do Chile, no Vale de Curicó. Vai falar um pouco do Vale de Curicó depois. Sob supervisão direta do Thiago, né? Os vinhos vêm para cá, eles são provados ali. Eu passei por algumas degustações de alguns vinhos, à exceção dos espumantes que são feitos aqui na Serra Gaúcha, a gente vai falar disso também. E então é o Matias lá na Santa Irene, a equipe dele, o Thiago, a nossa equipe, até achar, né, fazer os ajustes ali e ter realmente um produto que nos agrade e nos e que a gente acha que tem a qualidade que a gente deseja e que vai atender o consumidor também. Então, o Thiago, né, para quem não sabe, ele é enólogo também, então ele tem todo esse conhecimento, além de ter um ótimo feeling de produto, né? Diz, olha, isso aqui precisa de um ajuste aqui, um ajuste ali, e a coisa vai mais para frente, tá? A ideia do Go Up, ela, né, não é uma ideia que se esconde essa referência. A ideia veio do mercado americano de vinhos, né, que são vinhos um pouco mais encorpados. Acho que assim, encorpados, taninos envolventes, acidez equilibrada e macios em boca. Acho que ficamos com as duas pontas, tá? Vinhos de bom corpo, né? O Go Up não é um vinho que eu diria encorpado, mas é um vinho de bom corpo. Se tu bebes, não falta o corpo. É um vinho legal, mas não é um vinho leve, leve. E é um vinho macio em boca, né? É um vinho, os tintos, né? São vinhos que tu abre e bebe. Bebe uma taça, pô, legal, quero abrir, quero beber outra taça. Eu não preciso estar comendo, né, para beber com eles. Diferente de novo, diferente de um Finca Lanita. Tô vendo aqui no meu estoquezinho de venda, aqui um Gran Van lá da África do Sul, né? É difícil tomar sozinho, porque são vinhos mais pesados, né? Vinhos para comida, para refeição. Esses aqui não é o caso. Podem acompanhar? Podem, mas não precisam. Brancos, frescos e fáceis de tomar, aqui incluiria rosés e espumantes também, né? E essas tendências ditam nos últimos 10, 15 anos o mercado americano de massa, digamos assim, né? Que o mercado americano ali tem suas pontualidades, mas quem compra vinho em supermercado e loja para tomar nessa faixa de preço, que é um vinho assim, fácil de beber, né? Que pontue bem no Vivino, que vá bem em algumas competições, e é isso, né? Nova Zelândia, Novo Mundo, na verdade, são os países que conseguem, é a grande zona que consegue aproveitar o avanço desses vinhos que tem, entregam um bom custo-benefício e uma sensação de vinho macio e fácil de beber também, né? Que a gente vê ali a gente tinha publicado uma matéria na revista lá que os vinhos da Nova Zelândia, né, que 2007 a 2018 cresceram 304%, principalmente em brancos frescos e tintos leves, né, que é o que eles fazem bem. Então a gente também foi buscar nos países que fazem bem os vinhos representativos dali. Algumas marcas que seguem essa receita, já algumas marcas já conhecidas, né? A gente tem ali por primeiro o Barefoot, que é era, na época ele era a segunda marca mais vendida nos Estados Unidos, né? No ano 2000 vendeu 215 mil caixas e em 2018 vendeu 18 milhões de caixas, né? Apotic também era a 13ª, vendeu 375 mil, cresceu para 3 milhões e 400, né? O Menage à Trois, que está bem bastante presente aqui no mercado brasileiro também, né? Então, bem como outras marcas, né? Cupcake, Dark Horse, mas vocês veem que até nesses três vinhos ali, fora o Barefoot, talvez a embalagem ainda é uma embalagem muito conservadora. Tá? E algumas marcas internacionais, Night in Crimes, que continua tendo. No Brasil tem pouca penetração, né? Night in Crimes no Brasil é muito caro, né? E Yellowtail, que a gente já vê bastante. E já viu mais até, né, do Yellowtail, mas vão mudando, né? Vão marcas entrando, mudando. A gente teve, acho que até nesses últimos 2 anos, talvez menos, tá? Mas ali por 2022, 21 e 20 a gente teve um crescimento até maior dessas marcas um pouquinho mais alegres, jovens, né? Me parece. Não tem pesquisa nenhuma aqui no que eu tô falando, tá? Só em algo que eu vejo. Parece que diminuiu de novo um pouquinho. Porta 6, enfim, tem uma outra
Também outras marcas que estão dentro desse conceito também, tá? Dois lugares vêm os vinhos, tá? Todos os nossos vinhos tranquilos, que não tem gás, né, que não são espumantes, vêm do Vale de Curicó, no Chile, tá? O Vale de Curicó é uma parte do Vale Central do Chile, tá? Ele se estende quase de lado a lado ali do Chile, né, desde a cordilheira aqui do Aconcagua até quase a costa, né? Ele fica, ele fica a 85 quilômetros do oceano, tá? 85 não é tanto, não é tanto assim, tá? Mas, bom, pode ser por estrada, talvez, mas não em linha reta. Fértil. Ele é um vale que chove mais do que nos vales do norte, mas ele é um vale que, mesmo com essa chuva, consegue fazer com que as uvas amadureçam. Tá? Então eu consigo ter uma diversidade ali em Curicó muito grande que eu não tenho, por exemplo, em Casablanca, que é onde a Vera Monte faz os seus vinhos brancos, né? E o Pinot Noir e alguns tintos, mas não consegue fazer, por exemplo, Cabernet Sauvignon e Carmener, porque lá não tem calor o suficiente. Então eles têm que ir para Maipo, para outros lugares, para Colchagua também, e ali eles não conseguem fazer essas outras variedades muito mais frescas porque elas perdem frescor, né? Elas ficam mais chatinhas e não são lugares muito interessantes. Um dos primeiros a explorar esse terroir de Curicó foi a Miguel Torres, né, que é uma vinícola espanhola. O proprietário sempre teve atrás, sempre foi muito ligado, sempre teve atrás de novas fronteiras do vinho, né, na Espanha, faz um trabalho super reconhecido com isso. Ele foi um dos primeiros a apostar ali no Vale de Curicó, no Chile, e depois se seguiram outras marcas. A Santirene é uma baita vinícola, tá? Tem uma capacidade produtiva muito importante, muito interessante também, né? Como eu já falei, faz o Olapô, faz o outro vinho, faz o El Libertador também. Então eles têm um know-how industrial muito bom, mas eles têm uma qualidade de vinho muito boa para entregar o que a gente precisa. Os espumantes são feitos na Serra Gaúcha, tá? Eles são feitos em Farroupilha, na Vinícola Basso, atualmente. E, cara, Serra Gaúcha é o melhor terroir na América do Sul, né? Não vou dizer do Brasil, da América do Sul, para elaboração de espumante. Tem fatores naturais, know-how também de fazer espumante, né? Então, não são só os fatores naturais, mas o pessoal daqui tem muito conhecimento também em como elaborar um espumante legal. E não fazia sentido a gente trazer, perdão, não fazia sentido a gente trazer um espumante do Chile, da Argentina, se a gente tem um produto tão bom no Brasil, né? Então, quem vende, até quem vende outras marcas, sabe que, cara, vende champanhe, vai vender um Prosecco, alguma coisa, mas é difícil tu vender um espumante de outro lugar aqui no Brasil, porque os espumantes são muito bons, né? A gente não tem motivo para comprar espumantes fora, né? Então, iniciando a nossa degustação, só deixa eu ver o vídeo aqui, abrir de novo ele. A gente vai começar pelo Go Up Espumante Brut, tá? Um recado que eu quero dar para vocês, eu tô essa semana e acho que até quarta da semana que vem, que eu pensei que fosse. Eu tô atualizando todas as fichas, todas as pontuações, todos os textos, todas as fotos, tudo, tá? Para depois disponibilizar para vocês na semana que vem. Então, e eu marquei ali o que eu alterei também, vai ficar numa planilha para a gente conferir que data foi essa alteração. E então, da linha Go Up, eu alterei algumas coisas e tem algumas coisas para ser alteradas, tá? Como as fotos, né? Eu já falei com o Matias lá da Santa Irene, ele me disse que ia mandar hoje, mas hoje já vi que ele não vai me mandar. Mas ele vai me mandar fotos novas de toda a linha Go Up também, com as tampas rosca, com os vinhos atuais, né? Com tudo que eles têm de pequenas diferenças que tinham lá no começo, que eu nunca tinha me dado conta, a gente estava usando a mesma foto ainda. Então, Go Up Espumante Brut, tá? Ei, É Vicente, eu muito. posso complementar um pouco ali, se tu, antes de entrar na parte Claro, técnica vai, do vai. produto? Toca a ficha. Tá? Queria só comentar assim, pessoal, que essa marca é uma marca que está com a TDP, foi o carro-chefe, né, do projeto, que é a primeira marca própria nossa.
E é bem isso aí que o Vicente colocou. Uma marca que, vamos dizer assim, a gente tirou um pouco do terno da gravata dela, né? Dos rótulos, né? Ficou um rótulo mais jovem, mais moderno. E como eu tenho uma experiência já de vender Go Up desde o início, a gente cometeu alguns, vamos dizer assim, colocou em alguns parceiros, alguns clientes que o produto não girou tão bem, e outros que a marca explodiu de vender. Então tem os dois caminhos. Antes de nós oferecer, eu acho que é importante a gente sempre passar bem o conceito dessa marca para o cliente. É uma marca que hoje já não assusta tanto. Em 2018, eu diria, quando a gente lançou, assustava mais o cliente. Hoje eu vejo que tem muitas cópias já de GoUp. A própria La Pastina criou aquele rótulo lá que chama Lolita, acho que é Lolita, eu acho, se não me engano. É um rótulo português, é praticamente a cópia de GoUp, e tá por tudo. Tem outras importadoras também que eu andei em São Paulo também, esses dias também olhei e criaram também rótulos com imagens, com rosto, com imagem de mulheres e também de homens, enfim. Então foi tudo isso aí, foi tudo cópia de GoUp. Então hoje não assusta tanto, mas nós temos que saber aonde posicionar o GoUp e como vender o GoUp. Primeira coisa que eu falaria para vocês, também falando de parte comercial, quando eu for oferecer para o cliente, eu nem focaria tanto num vinho chileno e nem num vinho reserva. Por mais que ele pode ser na categoria reserva, que ele tenha a nomenclatura reserva, até leva no rótulo, isso era um dilema entre nós também, se a gente colocava ou não, a gente acabou optando por colocar pequenininho. Você pode olhar que ele está bem pequeno. Então eu acho que isso aí é importante. E a questão de exposição. É uma coisa importante. Daqui a pouco, se tem cliente que a gente consiga colocar ele exposto em um outro separado do chileno, é tiro certo. Mas eu sei que às vezes é difícil, porque a loja ou coisa eles separam por país, aí vai lá junto com os chilenos. Porque daí entra no balaio do chileno, que não tem nada a ver. A gente faz no Chile, porque foi uma vinícola que nos deu uma abertura, que tinha um custo-benefício, que tem uma qualidade interessante, que temos qualidade boa. Eita, cachorro, essa cadela. Desculpa aí. Então, assim, é muito o posicionamento do produto no ponto de venda, exposição e aonde é que a gente coloca. Aqui funcionou muito bem assim, ó, nos clientes mais tradicionais, foi muito difícil de fazer girar. Por quê? Porque o cliente não acreditava, ele ficava com medo de oferecer o rótulo. E ele não acreditava. Ele pegava uma garrafa, me comprava uma caixa, duas ou três e botava meio escondido. Então, já não é marca conhecida. Tu já vai botar meio escondido. Vai botar no meio uma frente só na gôndola. Lá escondido, não vai performar. Mas tem outros, como assim, bares, wine bar, o Sunset aqui que a gente fez bastante, Beach Club, os bar de praia. Cara, aqui em Floripa a marca é bem conhecida, muito forte. Hoje já se vende sozinho o Go Up. Aqui, entende? Então, assim, é procurar esse pessoal mais moderno, a marca entra melhor na maneira que ele é vendido. Então, é um vinho descomplicado, né? É um vinho que a gente tem que vender ele de uma maneira diferente. E quando for falar em varejo, em ponta de venda e essa questão, eu diria assim, ó, a gente tem que olhar muito o casileiro. Eu acho que a gente sempre posiciona ele na ponta de venda ali, ele é sempre um pouco acima de casileiro. Entendeu? 10, 15 reais em cima de casileiro ali, praticamente ficava assim, mais ou menos nessa questão do varejo. Se tu vai perguntar assim, hoje é o maior concorrente, beleza, Yellow Tail tá ali, mas o casileiro é uma marca que bate forte nele, entendeu? De qualidade ele até entrega, mas até assim, eu acho que briga bem ali com o casileiro, a gente posiciona um pouco acima, e também isso é uma questão que a gente está encontrando ainda assim. A gente já fez vários testes com ele. É um dilema, porque assim, se tu baixa muito, daria até para a gente baixar mais, mas assim, se tu baixa muito, tu briga com uma faixa de preço mais barato, que é pior do que brigar numa faixa de preço entre 59 e 69, que é mais ou menos onde que ele é posicionado hoje.
Então, se tu colocar ali ele 49, 39, a gente vai perceber que além, a gente pode vender daqui a pouco, não sei se vai vender tanto a mais, porque a briga nessa categoria é muito maior do que nas faixas dos 59 e 69. Então a gente prefere deixar ele um pouquinho mais alto pro target ali em cima e fazer o quê? Fazer ações, fazer investimento de marca, fazer aquilo que a gente faz aqui muito em Florianópolis. O Ronaldo não está aí hoje, mas assim, a gente trabalha muito aqui, tem já balde da Goap, a gente já fez, já fizemos painel da Goap, já pintamos paredão, já botamos adesivo em vários restaurantes, tem camiseta, a gente trabalha aqui, na época de praia, a gente vende bem também aqui. Então, assim, mas se trabalha muito esse conceito. Então, a gente segura o dinheiro para investir na ponta, no marketing, para posicionar a marca, do que falar assim, ah, beleza, vamos tirar tudo no preço e vamos vender ali a R$ 49,90, ou daqui a pouco, porque tu sabe, quando tá posicionado a 49 vai ter sempre um lá que vai vender a 39. Então, assim, por isso que a gente fala hoje de 69 e 59 é um target que ele anda bem ali, que ele vira bem aí dentro desse nicho de preço de mercado. Então, só cuidar assim, saber para quem vender, oferecer um projeto diferente, não chegar como vinho chileno, por mais que ele seja chileno, entendeu? Trabalhar muito o conceito dele e ponto de exposição. Isso é muito importante. A gente está falando com o Renato aí, com o marketing também, o Arthur está aí também, ele está sabendo já. Estamos criando agora uma expositor. A gente vai ver se consegue fazer um expositor bacana. Tipo assim, eu falei para o Renato como o Freixenet faz, uma coisa bacana, botar um neon. Aqui a gente botou vários bares aqui em Floripa, a marca Go Up Wines com neon, sabe? Aí o cara bota na parede, tipo que nem tem da Heineken, da Budweiser, enfim. Isso ajuda até a marcar a marca e o conceito da marca, entendeu? Então a gente vai fazer também um expositor assim para 42 ou 60 garrafas, vamos ver, para tentar ter um espacinho de go-up e também assim em lojas de conveniências, em padarias, boutique, pegando mais esse outro nicho que às vezes tu chega no o grande problema do mercado é espaço de gôndola, né? E o go-up a gente sabe, se botar uma garrafinha só lá sozinho, não vai funcionar. Esse é o grande problema, entendeu? Não adianta nós botar uma garrafinha só lá perdida no meio das outras que não vai funcionar. Então a gente está buscando esse mercado. Até teve o pessoal da Casa Pedro lá do Rio de Janeiro, que a gente começou, fez um leve contato, um breve contato, e ele quer melhorar o ticket dele de produto e tem várias lojas. Só que ele não tem espaço. Então essa ideia do expositor até daqui a pouco vai ser vendida ali para ele, porque ele quer o quê? Ele quer sim que alguém venha e faça um negócio bacana, uma marca bacana, tá lá, bota um espacinho com um ticket um pouco mais em cima. Porque ele só tem reservado, só tem vinhos mais baratos. Então é uma ideia da questão do ponto de venda do expositor que a gente está trabalhando agora. E também a gente está desenvolvendo ali um trabalho que está meio tímido ainda, mas a gente vai acelerar, que é a questão da agência, né? Que a gente tem uma agência hoje do Chile, que é uma agência também que trabalhou para o Casileiro já há muito tempo, junto com a vinícola, né? Com a Matias, trabalhando a marca Goap, que a gente vai começar a retomar o trabalho forte aqui de marketing para acelerar, porque a gente entende também que para a venda melhorar, o marketing tem que andar junto. Não é só aqui, tá todo mundo alinhado, enfim, e nós lá, vocês venderem para o cliente. Se a gente não fizer outra parte, o produto vai ficar parado lá na gôndola também, do mesmo jeito. Então, temos que fazer, vender, fazer as ações e também ter um marketing que está puxando do outro lado. Tá? Então, isso também a gente já está olhando. É uma marca que a gente vai investir forte nela, tanto na nossa parte da TDP, também quanto na parte da vinícola lá do Chile, que é o Matias lá tá ajudando, porque tem muito potencial. É uma tendência muito forte esse tipo de conceito, né? E também buscando outras coisas, como drinks prontos. Vocês viram que nem a Chandon aí mesmo já lançou o espumante com Aperol já pronto. Então é uma tendência que a gente está pensando com o Go Up aí também de fazer alguma outra coisa além de vinho também está sendo analisado. Só para complementar aí, Vicente, para dar um pouquinho mais de embasadura para o pessoal aí, acho que é importante no comercial. Não, eu acho que o que o Celso falou é super importante e eu concordo com ele. É mais, cara, nós vamos falar de vinho, nós vamos provar os vinhos vão ser bons, mas lá bem no final, né, Celso? Não é tanto vinho, né? É a Ah, cara dele, é como expõe.
É o preço certo para a pessoa certa, né? Acho que o Celso acabou de falou de uma coisa muito importante que é a precificação, né? Ah, bota muito alto, a gente tem um tipo de É, problema, bota muito baixo, tem outro tipo de problema. Não vai, uma coisa não vai resolver a outra e a gente tá, cara, é uma marca ali que tem 18, 25, 7 anos, está ainda se encontrando ali no mercado, mas com um bom posicionamento, né? Então, eu estava falando das fichas também que foram atualizadas, porque nesse produto aqui teve atualização também. Até essa descrição é a primeira que teve, né? E ele era mais pesado mesmo, ele era um 100%, ele já foi um 100% Chardonnay, esse produto, já foi, a primeira base que a gente usou foi uma base que era da Cave Geiss. Cara, saiu um espumantaço, assim, uma coisa legal, mas não tinha cara de Go Up, era um espumante mais pesado, né, tu olhava no rótulo, assim, pô, não tem muito a ver. A gente deu uma baixada no percentual também de Chardonnay. Os dois vinhos têm Chardonnay, Pinot Noir e outras variedades também de uvas, né? Mas dá para dizer que ele tem basicamente ali Chardonnay e Pinot, né? Baixo álcool, né? 12%, não tem muito para onde fugir. Método Charmat, né? É um espumante leve, é um espumante de boa qualidade que combina, né? Com a proposta do rótulo. Ele tá bem mais cítrico, na verdade, do que essa descrição, né? A gente tem umas notinhas de fruta amarela, um pêssego maduro, uma maçã, né? Mas ele tem bastante nota de fruta cítrica também. Mas é um espumante de boa cremosidade, um gosto bom na boca, né? Uma acidez boa, mas uma nota refrescante. Acho que sente bem essa maçã, essa nota maçã e cítrico, assim, um gosto bom. E fica um gosto bom, não fica amargor, não tem defeitos, é um espumante muito bem feito, né? Para se posicionar de uma forma bastante interessante nessa briga de espumante de método Charmat. É um espumante para festa, para restaurante, para, obviamente, mercado, tudo, mas para evento, para casamento, né? Pede um tipo de bebida um pouquinho mais leve que consiga acompanhar a noite toda, assim, quando a bebida acabou, né? Então, acho que é um espumante bem interessante também para esse tipo de momento. Tem 3,8 no Vivino, esse aqui acho que nunca teve, né? Nunca foi para concurso, nunca teve pontuações, assim, então a gente não encontra muita coisa dele, mas ele está bem avaliado, né? Tá bem avaliado, tem uma nota boa para o custo-benefício dele, tá sensacional. O rosé, tá? É um espumante mais de pratos leves, saladas, peixes, fruto do mar, né? Tem um pouquinho mais de corpo, ele também é um corte de Chardonnay e Pinot Noir, né? Também tem uma parte maior de Chardonnay do que do resto. Mesma coisa, método Charmat, leve, né? Para ser tomado bastante refrescado. ah, basicamente é a mesma história que a gente conta do Go Up branco. Que vai mudar aqui? Aqui eu tenho um pouco mais de fruta vermelha, né? Eles usam um rosé bem delicadinho, né? Para quem não tá com vinho. Mano. Aqui na câmera parece que até é um espumante brut normal. Então, um rosé bastante delicado, bastante, né? Não é um rosé de cor expressiva. A ideia de botar os espumantes na garrafa verde também, né? Que isso até é né? Esteticamente, talvez na garrafa branca ficasse melhor. Mas aí vai dar problema no ponto de venda. Se o espumante fica um pouco mais lá, a cor vai, né, vai ganhar a cor, digamos assim, né? O rosé vai evoluir ali para um laranja, o branco já não vai performar tão bem assim. Então também é uma coisa de se pensar, mas acho que a principal ideia de lançar ele na garrafa verde é proteger o líquido, né? Não dá muita chance do líquido se degradar com a luz, porque a gente sabe que acontece e acontece bastante. Então, o espumante também tem um mix ali de notas cítricas com fruta vermelha bem madura, bem fresquinha. Morango, uma groselha, mas nada também, não é complexo, não tem grandes complexidades aqui, a gente não encontra tanta coisa.
pouco mais de volume. Na boca ele aparenta ser um pouco mais doce, né? Na- Nota, né? Se nota ele um pouco mais doce, obviamente ele não tem açúcar residual muito alto, porque ele é um espumante brut. Ele é quase mais refrescante do que o branco, tá? Também tá um espumante bem legal. E tem uma nota um pouquinho maior no Vivino, mas ele tem menos avaliações também. Então, isso tem. Mas na hora de vender não me interessa. Na hora de vender ele tem 3,9 no Vivino e deu, né? De novo, um espumante bom, espumante da Serra Gaúcha. Acho que assim, ó, quem procura espumante bom, que é uma opção legal, e acha que o Go Up tá dentro do orçamento da linha dele para trabalhar, super, tá? Não tem muito mistério, né? A gente vai concorrer com outros espumantes método Charmat que estão à venda no Brasil. E se a gente pensar que alguns dos espumantes que vendem bastante têm um custo caro, por exemplo, Chandon, né? Chandon Brasil, que é um espumante bem legal, tá? Custa, né? Os Chandons custam ali quase o dobro do Go Up, pelo menos uns 60, 70% a mais. Também são feitos pelo método Charmat, né? Então, não é um método que tire qualidade do espumante, mas com certeza é um método que vai nos dar espumantes um pouco menos complexos e mais frescos, né? Mais leves, mais fáceis de beber pensando, por exemplo, num verão brasileiro, tá? A gente entra nos vinhos, tá? A gente vai para o Chile agora, para o Vale de Curicó, como eu falei. E eu vou dizer para vocês, né? Talvez ali uma botando no meu ponto de vista, talvez para mim esse seja o melhor produto da linha, tá? Eu acho que é um vinho espetacular. E de novo, tá falando de brancos, né? Que se fala mais de tintos do que de brancos, mas pá, vinho branco é muito bom, tem crescido. E esse aqui é espetacular, tá? O Sauvignon Blanc da Go Up é demais. Tá? 100% Sauvignon Blanc, Vale de Curicó, tem 13% de álcool. Isso aí nunca vai mudar muito, né? Como é um vinho para ser mantido dentro de um padrão, ele nunca vai ter, ou dificilmente vai ter uma safra com 12, uma com 14, né? Isso é bom para lugares de giro também, que, cara, a gente quer que esses vinhos sejam parecidos, né? Que ano após ano o cara pegue e toma, e, pá, continua legal, sabe? Ah, tomei esse vinho há 5, 6 anos, ele continua bom. Não são vinhos que vão envelhecer, são vinhos pelo contrário, para a gente girar rápido o estoque deles, né? Sempre renovando, para eles sempre estarem novos, sempre estarem frescos, apesar de eles aguentarem, né, com certeza um bom par de anos. A gente bota de 3 a 5 anos, porque também não vai causar grandes problemas. Mas as safras estão sempre vindo bem atualizadas, né? Essa aqui, a gente já está na safra 2024 dele, tá? Uma coloração amarelo esverdeado, assim, bem clarinha, né? Ele é um Sauvignon Blanc, acho que aqui ele difere de muitos Sauvignons Blancs do Chile na sua faixa de preço, esse é um bom argumento de venda. Ele não é um Sauvignon Blanc muito tropical, aquela nota de maracujá, às vezes tem mamão, tem manga, né? E ele também não é um super herbáceo, por exemplo, e cítrico como é o Ritual. Ele fica um intermediário. Ele tem algumas notinhas ali de fruta madura, né? Não chega nem ser fruta tropical, né? Ou pelo menos não é uma fruta tropical tão madura. Tem um toquezinho de abacaxi, tem um leve herbáceo também, tem tem uma nota de casca de limão, cítrica. Então ele é um vinho mais para um Sauvignon Blanc fresco do que para um Sauvignon Blanc quente. Tem muita gente que não gosta desse Sauvignon Blanc muito tropical. Na boca a acidez dele é alta, o corpo dele é leve, um bom corpo, uma boa sensação, mas é um vinho essencialmente leve. Ele deixa essa nota de cítrico, até de lima na boca, assim, com um pouquinho de abacaxi também, e fica. É um vinho de bastante persistência, isso é um indicativo bom de qualidade. Acho que é um super vinho.
Foi nosso vinho ano passado no guia de vinhos ali do Estadão, né, que a Suzana Barelli promove. Foi um dos vinhos que a gente teve melhor desempenho, tá? Ele teve no top 10 da categoria dele, né, de vinhos brancos até R$ 100. E é uma escolha. Esse é um vinho, talvez, que pode quebrar a resistência de alguém que tem, mas o Go Up, não gostei muito, qualidade, não sei o quê, ou né, a pessoa nunca provou, assim, acho que é um vinho interessante para iniciar a conversa, tá? Porque a qualidade dele é muito boa mesmo pelo que ele entrega e pelo que a gente cobra dele. E fora a apresentação, tá? Acho que também é um vinho bonito, a garrafa Borgonha dá uma presença, né? Uma garrafa gordinha, assim, o rótulo fica mais largo, então é um vinho super bem feito, muito bom, né? De novo, para mim é o meu vinho preferido da linha e acho que é um vinho de bastante potencial para a gente iniciar conversas em alguns lugares, né? E é o único branco da linha também. Gente, eu vou passando, tá? Se vocês quiserem falar alguma coisa, podem falar, ou se a gente quer falar depois também, pode ser. E aí eu vou tocando e a gente vai conversando. Tá? Essa é uma das fotos que o Matias vai fazer, né? Que essa foto do Rosé aí tá tenebrosa. Então, é uma das fotos que ele vai refazer para enviar para a gente. O Rosé foi o penúltimo lançamento da nossa linha, tá? Mesma coisa, Vale de Curicó. ah, ele tem 12% de álcool, né? Tem menos álcool do que o tinto. O corte dele é diferente, tá? A uva é país. A maior parte dele é uva país e 5% de Merlot. O país é uma uva muito utilizada no Chile. Ah, Equivalente da país seria mais ou menos a Bobal que a gente tem ali né, quando ele é vinificado em tinto, seria o equivalente da Bobal. É um vinho que tem algumas notas rústicas também, terrosas, às vezes um pouco estranhas ao nariz, dá uns vinhos curiosos, dá uns vinhos bem interessantes, principalmente do centro para o sul do Chile, é uma variedade que aguenta bastante clima seco e calor e falta de água, frio também, ela é uma variedade bastante resistente, com um toquezinho de Merlot 5% para dar uma fruta mais, para dar uma arredondada, deixar ele mais elegante, né, dar uma fruta um pouquinho mais madura. Também é um rosé ali da classe do nosso espumante rosé, uma cor bem clarinha, né? Obviamente eu tô com um fundo aqui meio amarelo, assim, mas é um rosé de coloração bem clarinha, quem tá com o vinho na mão. Vocês veem que a nota dele é uma fruta vermelha, mas ela não é uma fruta vermelha madura fresca, assim, ela é um pouquinho até cozida, um bem maduro, né? Acho que essa característica mais diferente que a país dá, alguma nota de flor também, de pétala de rosa, por mais estranho que pareça que seria da madeira, mas parece até uma nota de cravo, né? É um rosé diferente também no nariz. Em boca também tem uma acidez média, né? Vocês notem, ele é menos refrescante quem está provando o vinho do que o branco, por exemplo. Uma persistência boa em boca. Esse maduro, esse cravo, assim, um cravo, uma canela, algo estranho, né? De um vinho branco mais fresco, assim, mas é o que ele apresenta. E é um vinho bom para comida, né? Para pratos leves, saladas também, para ser bebido sozinho. E esse vinho teve 90 pontos eu não lembro a safra, na avaliação deixa eu me lembrar o nome do cara aqui que eu peguei, eu anotei aqui. Deixa eu me lembrar, é um Master of Wine, que ele faz a Lester Cooper, tá? Ele faz uma avaliação, teve 91 pontos, tá? Ele descreve ele como um rosé rico, aveludado e com muita fruta vermelha, tá? Muita fruta vermelha madura, e realmente né, a boca dele talvez seja mais rica do que o nariz. Ela é um rosé um pouquinho mais pesado, né? Não é um rosé extremamente leve. Então também é um vinho diferente, é uma uva diferente para quem está procurando, né,
alternativas, as coisas de sempre que vem do Chile, principalmente, a gente tem nesse rosé aqui uma boa alternativa. Vamos aos tintos, né? Lembrando que a gente não vai provar o Black Edition porque a gente provou no último treinamento, né? Então a gente vai começar por um dos vinhos mais antigos da linha, que é o Carmener. Aí, como Chile, a gente obviamente vai ter o Carmener e Para vai falar ter um uma. pouquinho ali, Vicente, só do Oi. Sauvignon Blanc, tu comentou um pouco ali, né, da qualidade dele. E de fato, assim, pessoal, o Sauvignon Blanc, ele é até mais caro que os tinto, sempre foi. E ainda mais esse ano, que tá pouco vinho branco, né? Também no Chile, a produção foi menor. Mas sempre foi um patamar acima, diria. E a gente optou por deixar tudo na mesma linha, tá? Então, sim, vocês podem defender bastante ali o Sauvignon Blanc, como o Vicente falou, que ele entrega muito, muito pelo preço dele. O Sauvignon Blanc, se tu vai ver, seria um vinho ali, se vendeu a 59,69 como os tintos a gente vende ali, ele, com certeza ele vale de 89,99 bem tranquilo. Essa é a qualidade de produto. Eu já provei ele com Leida, com outros vinhos do Chile também, comparando o Chile com o Chile, né, que é uma coisa que a gente não costuma fazer, mas assim, o pessoal acaba comparando. E pode ser uma porta assim vamos dizer assim, de quebrar essa resistência, e o pessoal ter confiança na linha Go Up, enfim, de conhecer o Sauvignon Blanc. Pode ser uma alternativa bacana aí para essa resistência de entrar no portfólio do cliente. Vocês podem apostar. Pode levar sem medo, tá? O vinho é bem bom. Assim, É. quem tá tomando agora viu, mas o vinho é muito bom, tá? Os três tintos, então a gente começa pelo Carmener, talvez seja o mais leve deles, né? Um Carmener com um pouquinho de passagem por barrica, né? A gente diz, né, Celso, dizemos aí que tem 8 meses, mas tem um pouco menos de barrica, tá? Tem uns É seis seis meses meses, seis de meses, barrica, né? né? Até vamos atualizar essas fichas aí, porque É. 8 meses. Não, são seis E meses, não são 8, não. é Bom, se seis for meses. 8, são 6, tá? E são É oito. barricas de segundo, terceiro uso, então É. não são barricas novas, porque, cara, também a gente não quer um vinho carregado, né? Sempre pensando nessa ideia, da gente ver o rótulo e encontrar o líquido aí dentro. A gente não quer um vinho carregado, né? A gente não quer um Go Up carregado, cheio de madeira, difícil de tomar. Então a gente foi para essa abordagem de vinho também, um pouquinho mais leve. A gente vai encontrar essa abordagem nos três tintos, tá? Sempre jovem, tá? Essa safra também. Acho que é a safra mais antiga que a gente tem em estoque, talvez que é 2021. Eu vi que já tem 2022, mas acho que tá ainda saindo um pouquinho de Uhum. 21 do estoque. Mas tá bem novo, tá? Não, olha, se for ver ali, não tem nota na cor, assim, tu não percebe um envelhecimento, né? Um rubi de média intensidade. Fruta negra madura, tem ameixa, cereja, um pouquinho de uma nota de um leve herbáceo, pimentão, vai ter, tá? Carmener tem, mas não é aquele Carmener extremamente cheio de pimentão, né? Verde, verdugo lá, porque a uva é boa, né? A condução é boa também. Ele Como eu tem disse, bem menos pirazina, né? Do que o tem menos geralmente ali. pirazina, isso, não, de faixa de preço ali vai ter. É, De faixa de preço, acho que são duas coisas legais a se falar. Tem menos pirazina, tá? E ele é menos doção, né? Ele é um vinho seco, então a gente vai ter muitos vinhos ali da categoria dele, de faixa de preço também, que são meio seco. Ele é menos doce no nariz e quem provar também ele vai ser menos doce na boca também, tá? Então vai ser é um vinho bastante interessante, acho que é o vinho mais avaliado no Vivino. Deixa eu olhar que ele passa de 2.000 foi o avaliações, primeiro vinho, né, que a gente trouxe, o né? O primeiro Carmener e o vinho. Red Blend. Mas o Go Up sempre foi mais avaliado. Ele tem 2.050 avaliações. 2.055, 3,7. É muito bom, né? Para um vinho da faixa de preço dele. E que nem o Celso falou, para um vinho que tá assustando menos, mas para um vinho que o rótulo assusta, é uma avaliação muito boa. E tem muita gente ali que não compraria esse vinho, que acabou tomando e avaliou bem, Né? né?
Então, uma discreta nota ali de tosta de madeira, de tabaco, da passagem por barrica, mas não tem, né? Não, tem que procurar bastante para achar alguma coisa ali no nariz da passagem por madeira, porque não é essa a intenção. Ele é um vinho que na boca ele tem uma sensação. Essa fruta tá mais madura, né? Eu acho ele melhor de boca do que de nariz. Bem bom de boca, aliás. Bem fácil de beber, sabe? Cara, um vinho vai numa pizzaria, pede uma pizza, sabe? Vinho que dá pra ir com várias coisas, assim. Um vinho bem versátil nessa questão de comida. E deixa não é um vinho de persistência tão longa, né? Acho que aqui a gente entende o que a gente tava falando do Sauvignon Blanc. Cara, o Sauvignon Blanc ficava na boca aí 10, 15, 20 segundos depois. O Go Up Carmenère ele é mais ligeiro, mas é um gosto bom, né? Esse gosto de fruta madura, de fruta negra, de uma comida boa, de algo bom que a gente colocou na boca e ficou uma sensação interessante. E nessa mesma avaliação do Alistair Cooper, o Master of Wine, esse vinho aqui ganhou 90 pontos, né? O Go Up Carmener. E ele fala justamente isso, um Carmener que é elegante, né? Porque ele não é carregado de fruta, não é pesado e não tem pimentãozão. Fácil de beber, né? Bom de beber, principalmente. Um vinho tranquilo, bom de beber e bastante acessível, bastante agradável, tá? Passa para o Red Blend agora, que é o nosso segundo vinho, né, de ordem ali de lançamento. Então, é o segundo vinho que a gente tem. Ele é um corte mais ou menos de 60 Cabernet Sauvignon e 40% Carmener, tá? Mesma coisa do Go Up Carmener, mesma passagem por madeira, mesmo modo de se fazer o vinho, uma safra um ano mais nova, né? 2022. A coloração um tiquinho mais intensa, mas não tem muita coisa assim a mais de intensidade. Aqui eu já tenho, além da fruta negra, eu tenho fruta vermelha, tenho um toquezinho herbáceo também, uma erva um pouquinho mais pungente ali no nariz do Carmener. Um discreto toque de eucalipto, que às vezes tem uma nota nos Cabernet Sauvignon chileno também. De novo, a nota de madeira é muito discreta, quase nula, né? Segue naquela mesma percepção da madeira que eu tinha ali de um tostado de madeira, né? Não é aquela coisa que tem chocolate, tem muita coisa ali, não é esse lado mais doce dessas frutas também, mas é um lado de fruta madura e elegante. Em boca ele é bem legal. Ah, tem mais, não tem mais corpo, mas ele tem mais presença, assim, tem mais consistência em boca, pouquinho mais de tanino, a fruta um pouco menos doce na boca, um vinho mais austero, parece, entre aspas, assim, não me vem outra palavra, mas parece um vinho mais sério, sabe? Parece um vinho mais caro, digamos assim. Seguindo com essa facilidade de tomar, aqui eu já posso encostar um churrasco, já posso ir para alguma coisa mais intensa, né? Mais pesada, tá? Essa é a safra 2022, né? Que eu tenho, vocês devem ter aí também. Essa é outra coisa interessante, tá? As safras dos tintos, por exemplo, 21, 22. Cara, os vinhos estão aguentando bem, né? Então, acho que isso é um bom indicativo de qualidade também. Que se tivesse um vinho muito de entrada ali, passa 3, 4 anos e já tá indo pro saco, né? E não é o que acontece aqui. A gente tem um vinho que tá aguentando super bem. A gente tem
um produto de muito boa qualidade, acho que isso pode ser um argumento bom também, né? Para quem, fiz compra grande, o vinho tá lá. Cara, vinho, a gente provou. Vinho com 3, 4, 5 anos aí, ele tá bom. Então, né, É, ele acho que é uma teve, cartela eu acho que boa, cara. a característica também desse produto com a tampa do screw cap, né, ajuda bem, né, Vicente, conservar. A Ah, gente mudou. ah, Porque nas últimas, a gente teve alguns probleminha lá atrás no início com a rolha, que sempre chegava no final do lote, ele tinha algumas garrafas que davam um probleminha com a rolha. E agora com a gente fez essa mudança, até tem que atualizar essas imagens, né, Vicente, que nem eu te falei ali, botar isso, não, tudo com, né, isso que eu falei com o Matias é que ele né, ficou de me enviar, que ele ia fazer hoje imagens novas de toda a linha. né. E esse preconceito vem, eu sei que ainda tem regiões que ainda tem esse preconceito, mas um vinho para 59, 69 com o Skull e uma cara da Go Up, a gente optou por mudar, porque é a cara, né? É o conceito. Não tem nada a ver. O cara quer tomar um vinho num hotel, quer tomar vinho no. Pegou o carro, foi num piquenique, não tem saca-rolha, ou tá indo comprou o vinho no mercado e foi num posto de gasolina tomar lá numa conveniência. Então, esse é o conceito que também a gente mudou para fechar com a marca a característica do Skull Cap, né? Para guardar também, mais facilita. Já Sim, o Black Edition, né? A gente fez um vinho mais sério e tudo mais. A gente colocou rolha, pô, cápsula de cera. Então já mudou um pouco ali ó, a característica do packing, né? isso. Muito bem, sim, com certeza. A screw cap é melhor para armazenar e para ponto de venda é muito bom, né? Sabendo que ainda tem esse preconceito por parte do nosso cliente. E por fim, o último vinho, Cabernet Sauvignon 2021 também. Mesma coisa, vinificação igual, tá? Não. Tem um vinho com a cor parecida com a do Red Blend, um pouquinho mais de, de extração de cor do que o Carmener. Aqui aquele toque de pirazina, assim, né? Por menor que ele seja, ele praticamente desaparece. Tem uma nota herbácea, tenho, mas até inerente ali a alguns Cabernet Sauvignon, aqui, que não chega a atrapalhar. Até tá um pouquinho fechado ainda, daqui a pouco. Eu abri ele faz pouco, ele dá uma respirada. Não é um aroma complexo também, né? Basicamente é fruta madura e, e alguma nota decorrente ali do envelhecimento de madeira, né? Mas para mim ainda tá bastante fechado no nariz, né? Então talvez tivesse que deixar ele um pouquinho, pouca coisa aberta ali para respirar. E é o vinho mais pegado dessa linha, boca bem seca, onde a gente mais sente tanino, tá? E acho que por isso ele é o vinho que talvez vá melhor com pratos mais pesados, com carnes ali, para estar sendo vendido numa churrascaria ou com churrasco, né? Uma ponta extra na seção de carnes ali, ele vai muito bem com isso. Ele tem essa nota mais séria, mais pegada, mais seca, né? De boca. E, de novo, um vinho 2021 que tá super jovem, né? A gente não tem praticamente nenhum sinal ali de envelhecimento nele e também de muito boa qualidade. Agora deu uma abridinha, agora já veio mais fruta negra no nariz, né? Saiu até um fechadinho aí que ele tava. E basicamente é isso, gente. Falar dos vinhos da linha, né? Vou até interromper um compartilhamento para a gente eu enxergar melhor, pelo menos vocês aí, e ver o que que vocês têm para falar, se vocês concordam, discordam, o que que acham, né? Mas eu acho que é uma linha que a gente na verdade dá atenção, né? Mas às vezes não, talvez não se dá conta do potencial de, de venda aí que ela tem e da boa qualidade dos vinhos, né? Uma boa qualidade geral
E de novo, acho que no caso do Sauvignon Blanc, uma qualidade superior ao que talvez se. Eu acho que toda a linha tem uma qualidade superior ao que se esperaria, talvez olhando para o rótulo, os caras, pá, o vinho vai ser meia boca. Não, o vinho é bom. Tá? E o Sauvignon Blanc é espetacular. Acho que é um vinho sensacional que a gente tem que olhar com outros olhos. E como o Celso falou, talvez o Sauvignon Blanc seja o vinho que venha a, a tirar alguns preconceitos ali da linha de alguns clientes que tem, porque ele é fora da curva. Celso, Eu estou acabando de responder aqui, o cliente. Pessoal, Sandra, fala alguma coisa. Tu vendeu o Go Up desde o início comigo. Teu depoimento é muito importante. Oi, tudo bem? Não, eu acho que a linha como um todo ela cresceu, evoluiu e hoje a gente tem uma linha completa, né? Desde dos espumantes aqui no Brasil, enfim, e os vinhos do Chile. São vinhos que têm uma certa barreira de início, como vocês falaram, até a pessoa aceitar, enfim, e provar. Concordo com o que o Vicente falou, Sauvignon Blanc, ele abre portas. Tem uma apresentação bacana, o fato de ser um Sauvignon Blanc na garrafa de Chardonnay chama atenção, inclusive na prateleira. Eu acho que é, sem dúvida, o vinho para trabalhar como porta de entrada. O espumante rosé, eu provei recentemente, pelo menos a garrafa que eu provei, achei que estava com um pouquinho a menos de gás carbônico. mas, Então, me parece que é um vinho que a gente precisa meio que, um espumante que a gente precisa colocar ele meio logo, assim, no Mas tu mercado. tomou lote antigo, eu acho. E Pô, tinha esse tá umas, bom. Esse tá tinha agora bom. não uma, sei. Quando tinha, chegou o lote novo? é, já tá lá no depósito, é que tinha umas garrafas do lote antigo ainda lá, umas 300, 400 que a gente tava vendendo aquele. Então pode Ah, ser isso. pode Esse ser, tá, pode esse tá ser. bom, esse tá bem bom. É, Tá, É? segunda bem alta também. é. Tá. Bom, então o último que eu provei, infelizmente, não estava 100%, mas então vou provar esse em breve. Os tintos, eu acho que assim, eles mantêm um padrão. Isso. O fato de ter mudado de rolha para screw cap foi ótimo, porque eu também tive problema antigamente com um cliente que pegou vinho já oxidado e com problema de rolha. Carmener, para mim, é o mais leve deles, mais delicado. O Cabernet Sauvignon, eu acho que evoluiu muito bem na garrafa e ele tá bem impressionante, assim. É legal ver. Eu sempre fui fã, o primeiro vinho que eu mais gostava é o Red Blend. Agora eu já mudei minha opinião, estou preferindo o Cabernet Sauvignon, que eu acho que ele tem mais complexidade aí, mas é questão de gosto. Acho que é uma linha para se trabalhar. E aquilo que o Celso falou lá no início, né? Talvez a gente posicionar para esse público mais jovem, né? Por um bar, por uma balada, por um wine bar, porque quem é conservador não vai comprar esse rótulo, não vai dar muita chance. Então, é questão de realmente trabalhar e buscar o cliente certo para isso. Tem É, preconceito, infelizmente, para os mais conservadores. Eu acho que uma coisa importante que a Sandra falou, né? Quem é conservador não só não vai comprar, como se comprar, talvez não vai saber vender. E aí Isso. vai começar a dar problema, o vinho vai ficar velho, vai rodar, vai queimar o preço. Então, cara, se a gente, que nem o Celso falou, se tem, né? Acho que o exemplo do Arnaldo é muito bom. Se tem essa abertura aí de fazer ações, cara, não é um vinho que, né? Na verdade, como todo vinho, é difícil tu colocar o vinho lá e ele sair se vendendo sozinho, porque, cara, tem 1 milhão de vinhos, né? ma- Uhum. mas a Essa gente já prateleria notou aqui tem 100 que tipos de vinho no, diferente, é, né? mas que quando e no litoral ele vai melhor. Já notei. Tanto lá na Brava, em Fortaleza, tanto no Rio, assim, clientes que a gente que posiciona, ele vai bem, entendeu? Assim, então é muito do público, né? Tu pega Curitiba, tu pega Bento, Caxias, que a Não gente vai. colocou muito no Ninguém quer. início. Cara, os caras lá na Bocate eu tinha que dar com martelo na cabeça dos caras, os caras vendeu, entendeu?
É mais difícil, é mais difícil. Então é muito assim, mas assim, eu acho que tem muito potencial para essa pegada desse conceito. Tu vê que nem ontem lá mesmo, né? O Thiago tava lá na feira, na Expo Vinhos, lá no Espírito Santo. No estande da Salton, os caras estavam com o DJ, tocando música, fizeram aquilo que nós fizemos em Bento, cara. Entendeu? Com Go Up, porque Go Up é isso aí, é DJ, é Esse é o balada. nosso público. O Arnaldo botou aqui aqui numa balada aqui na Praia do Rosa, que chama Quintal Butiá. Botamos até uma geladeira lá. E o cara tá vendendo espumante e só vinho branco. Ele não trabalha com vidro, né? Então tem que botar no copo plástico do quintal e tal. Tudo certo. Mas, cara, tá vendendo super bem, a marca tá legal. Então, mas só gurizada nova, só jovem, só. Então, para esse canal, a gente sabe que ele voa de vender. Entende? Mas é isso aí. Eu acho que assim, a gente tá fazendo um trabalho bacana e tem muito que crescer esse conceito. E também queria dizer assim pro pessoal do comercial ali também, esse mês também a gente está com uma campanha forte nele, né? Porque a ideia assim é posicionar, que a gente tinha uma atração boa nele há uns 2 anos atrás, e claro, como a gente só tinha o nosso portfólio era mais enxuto, e aconteceu um pouco isso de dispersar um pouco a venda agora, porque às vezes também tu chega no cliente, ele quer novidade. Então ele tira um pé um pouco daquilo que ele já tem no tradicional. Ele sempre pede. Quando tu vai em feira também, o que que tem novidade? O que tem novidade? Então, eu acho que com o Go Up Black Edition vai ajudar a dar um fresh na marca, assim, de conceito e também de posicionar ela. Até eu acho que o Go Up Black Edition vai ajudar até vender os outros rótulos. E antigamente a gente só tinha Go Up do Chile, né? Não tinha nem o Lapô. Depois entrou o Lapô e não tinha nem Veramonte. Nós tinha só Ritual e Primos e Neyê, então meio que nós batia meio que sozinho ali. Hoje já tem o Lapô, já tem o El Libertador, já tem Teses agora que entrou e o Veramonte também. Então, assim, já tem bastante Chile. Então, além de todo, outra concorrência. Aí tu pega o África do Sul, e aí o cliente acaba meio que nós mesmos da equipe, às vezes, deixa meio de lado de oferecer. Oferece outras coisas. Então, acho que a gente tem que começar a olhar também, porque é uma marca própria da empresa, né? Uma marca que a gente quer dar, sim, andamento nela e a gente vai fazer investimento nela. E, inclusive, agora também, esse mês, estamos com a campanha aí de comissão em dobro. Então, a gente está estudando algumas alternativas, tanto para os vendedores, representantes, e também no caso de clientes. O Renato está aí também escutando alguma questão, estudando com a agência lá, embaixador de marca, toda essa questão para a gente retomar essa atração que a marca teve aí uns 2, 3 anos atrás. Então, a gente vai fazer um pacote aí de ações para retomar esse crescimento do GoUp, porque a gente acredita muito que tem potencial no mercado. Porque o novo consumidor de vinho, para aumentar o consumo, é o público jovem, não é no público, vamos dizer assim, tradicional. Beleza, turma? Alguém mais? Ana, quer falar alguma coisa? Colocar? Fernandinho, tá todo mundo aí? Não, Jean? eu queria só falar rapidinho aqui, é, não me tornar repetitivo, mas tudo que vocês falaram, né, não tem, é bem o óbvio do que a gente precisa. Mas dando assim um feedback de pouco tempo que eu trabalho com a marca, uma rede de supermercado que eu cadastrei, eu tive que tirar de linha, Sim. porque a gente percebeu que não é o público, que é justamente o que está sendo falado aqui. Talvez uma outra rede de supermercado que tenha poder aquisitivo maior, né? Lojas tipo Empório, no meu caso aqui é um festival, talvez tivesse um resultado melhor. Uhum. Mas aonde a gente colocou em alguns empórios, alguns wine bar, em alguns clientes nessa categoria, está girando o produto. É bem O isso que aí. precisa, o que precisa é justamente o que vocês comentaram também, do marketing, do trabalho que vai ser feito agora, preparar bem ele para a gente ter uma campanha forte a partir de setembro e fazer essa marca cada vez ela ficar mais forte. De o consumidor ter curiosidade, como será que é? Que produto será que é? Fazer ele vir atrás.
espumante que vocês comentaram, Chandon fabrica em Garibaldi. É isso, né, Vicente? É isso aí. Sim. Entendeu? Por que que foi para essa região? Porque é a região própria para se desenvolver esse tipo de produto. Então, acho que o caminho foi dado certo. Agora é só realmente encontrar a forma de chegar. Lá em Santa Catarina, na região do Arnaldo, se encontrou a forma. Então, a gente já tem um caminho certo para seguir, né? Então, eu acho que é desenvolver esse material promocional o quanto antes, né, possível, e a gente focar cada vez mais. Não tem outro trabalho para fazer. A gente já sabe onde vai vender o produto. Já temos essa ideia, né? É mais fácil agora. Eu acho que é isso, né? Não- A marca é forte, o produto é bom, foi degustado agora. O Vicente falou super bem aí do produto para nós, explicou bem. A Sandra aí também deu o lado dela ali do que ela conhece do produto, da garrafa, que também ajuda. Então, a gente tem tudo na mão. Tem que acreditar no produto. É isso aí. E eu acho que só para terminar, o que eu acho também, que a forma de vender, como o Celso colocou, além disso, é fazer com que o comprador acredite no negócio. Se o comprador, se o pessoal de loja, o pessoal que Uhum. cuida do produto acreditar, ele vai vender porque eles vão falar bem. Se eles não acreditarem, é mais um que vai estar na gôndola. Daí É isso fica aí. mais difícil, né? Isso aí. Falou bem, Fernandinho. O Renato está escutando aí, eu estou vendo que ele está escutando. E esse caso é bem legal que tu colocou, porque foi mais um outro teste e mais se comprova aquilo que a gente sempre fala. Foi colocado ali o produto no. Até pode falar até o nome, Jacomar, né? Na rede ali no Isso. supermercado. E o produto não andou. O cara queria devolver e tal, a gente teve que fazer ação, 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 e de preço, de preço. E tu vê que não é preço, porque até para vender nos R$ 49,90 que a gente fez lá, não foi umas ações no R$ 49,90? Olha, vou te falar bem a verdade, tem algumas ações internas daí, assim, que a gente fez, que era para Aham. eliminar o produto, que ele também daí tirou mais a margem dele. Teve final de semana que ele vendeu a R$ 39,90. Então, não é questão de Não é preço o preço. produto, Não é não é preço. preço, É isso aí, não é é, preço. é E a, que... categoria dele. é, a questão é assim, a gente mais uma vez pecou naquilo que a gente já sabia, na maneira de Exa- vender. Por quê? Porque Exatamente. a gente foi vender no tradicional. Botamos a promotora lá com a camiseta da TDP ou da Goap, vendendo copinho, abrir ali, ó, toma aqui um vinho, chileno, pá, reserva, olha, pim, pá. Não é assim que vende. A É, gente já sabe. Temos que mudar, fazer um carrinho bonito, botar umas meninas bacana que dá impressão, daqui a pouco botar uma musiquinha, fazer um negócio diferente, Renato. Ali que fazer vai drink, funcionar no ponto de venda. Ali, fazer drink, fazer fazer um drink na drinkzinho, botar degustação. junto do lado. Porque se a gente bater ali a menina com a garrafinha, mesmo assim, com a garrafinha e bebendo, ó, vendeu, porque vendeu tudo, né, Quintas? Foi vendido tudo. Demorou um pouco Sim, para agora, vender, agora vendeu. vendeu, mas É, é, o cliente não não ficou com má devolveu, não. impressão do produto. O É, cliente não ficou. Ele sabe então que o assim, produto é bom, mas o consumidor que não. é, Lá na ProWine a gente fez drinks com Goap, funcionou. O pessoal tava, pô, que legal, tal, diferente. é, Então, acho que esse é o é negócio. a maneira de mostrar pro cara. E isso é É, aquilo que tu vender, falou. O vender a Renato tá ideia. aí. Antigamente, o que que a gente fazia? Pode olhar lá, era o Gustavo até que trabalhava o último agência que trabalhou no GoUp. Ele trabalhava bem ali, ele fazia os linkzinhos, botava os videozinhos no Instagram, aquilo ia um repostava, o outro repostava, o cliente postava, o outro repostava, e aquilo ia pegando, e o É. pessoal ia comprando. Então, se o Sabe, marketing não ajudar a puxar, não adianta nós fazer só botar no cliente, porque botar no cliente é o menos. É o mais fácil, vamos dizer assim, né, Fernando? Porque claro, botar é uma coisa, aproveitar, agora a garrafa vendida é que é a questão, né? É o X do negócio. Porque botar o claro, cliente bota, não tem problema. fazer alguma coisa descritiva quando apresentar o produto na, não na ficha técnica, mas na apresentação do catálogo, por exemplo, a gente inventar alguma coisa ali escrita da finalidade do produto, que isso aí vai Uhum. gravando pro consumidor, pro cliente que lê, e vai gravando pro representante que vende.
Cada É, vez que for falar do produto, vai lembrar daquilo que está escrito ali, entendeu? Então, acho que nós- isso é uma coisa que acaba focando mais, né? E acaba acreditando. a revista era uma coisa que dava certo, eu acho, que funcionava. Bem ou É, mal, a gente divulgava. eu O acho que no consumidor, próprio o catálogo, pô, consumidor, o consumidor gosta de papel, sabe? De eu acho pegar que na mão, olhar. no próprio catálogo colocar uma, uma taça, tipo um drink, assim, do lado, assim, para mostrar alguma coisa diferente, assim, para o cliente também pensar. Uhum. Na hora da exposição desse expositor, uma imagem com drink, assim, para ele também acreditar É, nisso, né? Talvez tudo isso aí vai ajudar. sim. Eu acho que Tudo a isso aí vai garrafa, ajudar. a garrafa 375 também, pelo menos onde que eu tô botando aqui, nossa, sim, ela voa de vender, cara. É, Tá bem Então, legal. Tá bem então, legal. Eu acho assim, a gente tem que oferecer mais, principalmente para restaurante, que isso aí também reforça a marca, o pessoal compra o produto e vai depois comprar a garrafa grande. Mas eu acho que a é, garrafa 375, eu acho que também tá bem legal. Assim, onde que eu tô positivando, nossa, assim, ela sai por si só, assim, o pessoal tá gostando. que nem o Vicente falou, é fácil de tomar, né, o produto. É. Inventar alguma coisa pro verão aí com o Sauvignon Blanc, a gente sabe ele tem um baita de um produto na mão, né? Tudo isso aí vai fortalecendo. Maravilha! Feito. Renatinho, quer comentar alguma coisa? Opa, tudo bem? Estamos aqui no, voltando de São Roque e aí Aí, estávamos ouvindo Cleito! aqui. E aí, doutor, tudo bom? Esse vendeu muito Go Up. Vender, vai continuar vendendo, vender mais agora. Eu estava ouvindo aqui, Celso, o seu comentário. Eu acho que tem um desafio aqui como marketing de transformar todo mundo em um Celso. Quando assim, toda vez que eu falo aqui com o Celso sobre o Guap, eu quero vender Guap. Porque o Celso é nosso grande embaixador de Guap. Ele é um cara que veste a camisa, é um cara que sabe vender Guap, que vende, que gosta de falar de Guap. Eu tenho É isso aí. certeza É que o isso aí. Celso vai estar nesse treinamento. Eu tenho certeza. Eu falei para o Cleiton, Não sabia que o perdi nem Celso um vai estar minuto. nesse treinamento. E É, aí o você estava Cel- aqui. o Celso não vende Go Up, o Celso vende a mãe se deixar. Mas o Goap, Sandra, eu tenho a sensação de que o olho dele brilha, cara, quando ele fala de Goap. É impressionante. Ou ele tem uma boa comissão, ou ele é realmente apaixonado. Ou os dois. A E, marca e é aí, nossa, né, cara? Temos que O Thiago acreditar. catequizou ele, cara. qual o desafio, né? Até tive uma conversa ontem com a agência do Chile e com o Arthur e com o César. A gente estava olhando nós de marketing em si, a gente precisa ter esse conhecimento que o Celso tem, de olhar a marca na profundidade do conceito que ela é. Ela não é um vinho, é uma experiência de consumo. Ela tem que ser vendida dessa forma. E aí a gente fez essa conversa ontem, durante 2 horas com a agência, para poder ter isso o mais vivo possível e ajudar a transmitir isso para a equipe comercial, para que a gente venda isso também para o cliente. E uma inspiração que eu vejo muito é a Shandong, faz isso muito bem, Aham, tem um perfil muito de Guap. A Perol, acho que a Perol e aham. Guap tá ali pau a pau. Então a gente está olhando, Celso, nessa profundidade para poder Isso. virar um Celso na Guap, para poder É, vender e levar essa energia para o cliente. Como eu falei assim, quando eu é. falo contigo, quero vender Guap. Quando o Sim, cliente falar conosco, de todo mundo na TDP, as 40 pessoas que estão em campo, eles têm que sentir essa energia que você tem com o Guap, para que ele também queira vender Guap. Então, esse sim. é o nosso desafio como marketing, construir material, construir argumentação, construir momentos, experiências. E a gente está trabalhando junto contigo nessas próximas semanas para poder começar a colocar para a equipe, inclusive na convenção, o momento Guap, para a gente poder respirar Vamos, e viver essa marca. vamos fazer na convenção, vou te dar uma sugestão já. Vamos fazer um Sunshine Go Up. Que nem a gente fez em Sim, Bento mas uma super vez no importante. Bangalô lá. Eu concordo Entende? contigo. É o momento Guap ali, Uma no festa mesmo, formato de cara. sunset. É. Sim, no Os formato de clientes se sunset, para a gente apaixonam poder. até hoje, cara. Concordo. Beleza? Então, Fechou? vamos virar um Devagarinho vamos Celso aí avançando. para Guap. Beleza? Devagar, devagar e Então, sempre. beleza. Obrigado aí pela oportunidade